Queria te convidar a tomar seu assento, em nome de Jesus. Nessa noite, durante o culto, você que trouxe a sua oferta, você que trouxe o seu dízimo, você pode fazer a entrega daquilo que Deus colocou no seu coração. Nós temos 2 gasofilácios aqui na frente, temos mais um gasofilácio lá atrás. Você que costuma fazer isso pelas redes sociais, você pode fazer depósito em conta, na conta da igreja. Amém, irmãos? Hoje nós vamos conversar um pouco sobre a palavra do Senhor. E eu queria dizer para você que está aqui, seja bem-vindo. Amém? Vivemos um tempo em que as nossas decisões, elas influenciam direto no resultado que nós temos. As nossas decisões influenciam nos resultados que nós temos, principalmente quanto à nossa fé e quanto à nossa movimentação. Para falar sobre isso, irmãos, eu queria só lembrar vocês de alguns acontecimentos bíblicos. Davi, uma vez, ele sai numa batalha contra os seus inimigos, e ele vence os seus inimigos. E então, quando ele está voltando, os seus inimigos eram os filisteus. Ele está voltando de novo para casa e ele percebe que os seus inimigos estão se reagrupando. Agora imagine, irmãos, tem um inimigo seu que veio, lhe afrontou e levou uma surra. E aí, a hora que você está voltando embora, você percebe que ele está voltando de novo. O nosso eu carnal fala assim, já quem apanhou uma vez, apanha 2, né? Só que nesse momento, Davi faz diferente. Davi dobra o seu joelho e vai orar ao Senhor. Pai, o que é que eu faço? E nesse momento Deus, quando fala para Davi, olha, está conversando com Davi, fala assim, Davi, nessa guerra, não tereis vós que pelejar. Vamos combinar nós dois? Você fica detrás das amoreiras, e eu vou na frente. E a hora que você vê que as amoreiras estão balançando, aí você vem, só para fechar o negócio. E Davi ouve a voz do seu Senhor. É muito importante nós sabermos ouvir a voz de Deus para os tempos em que nós estamos vivendo. Existe uma outra passagem bíblica em que Davi, ele se associa a alguns reis para ir contra Saul. E nesse momento Davi, ele está morando numa cidade chamada Ziclag. Então ele se reúne os seus valentes e ele vai para a guerra. E então ele deixa as suas esposas, os seus filhos, o seu gado, o seu boi. E quando ele chega para ir à guerra, houve um imprevisto e ele não vai à guerra. E então ele está voltando para casa. Quando ele chega na cidade, aquela cidade havia sido saqueada. A sua esposa, os seus filhos e os seus bens, os seus animais haviam sido levados. E a palavra do Senhor fala assim, que então Davi, está lá em 1 Samuel 30, então Davi e o povo que se achava com ele, alçaram a sua voz e choraram, até que não houve neles mais força para chorar. Você consegue imaginar um exército inteiro de homens chorando? Agora, chorando até não terem mais forças. Eu entendo, irmão, que tem a hora de chorar. E na hora de chorar, nós vamos chorar até não ter mais forças. Mas eles não ficaram nesse lugar. A palavra do Senhor fala assim, que Davi se põe em pé. Busca de novo a presença do Senhor, busca a estola sacerdotal e vai orar. Então,
O nosso Deus fala assim: Davi, vai atrás. E o resultado dele poder ouvir a voz do Senhor, todas as mulheres, todas as crianças, todos os animais voltaram para casa sem um arranhão. Saber ouvir a voz do Senhor e se movimentar segundo a sua voz neste tempo é muito essencial, irmãos. Hoje nós vamos participar do corpo e do sangue, vamos participar da ceia do Senhor. E eu quero dizer para você que o nosso posicionamento define o resultado das batalhas em que nós estamos travando. Eu queria ler com você hoje o livro de Gênesis, capítulo número 3, verso de número 10. Gênesis, capítulo de número 3 e verso de número 10. Gênesis 1 e Gênesis 2, a palavra do Senhor está falando sobre um tempo onde o homem ainda não havia caído. Gênesis 3, você vai ver agora um tempo depois da queda. E o verso 10 está falando assim: respondeu-lhe o homem, este homem aqui é Adão, respondeu-lhe o homem: ouvi a tua voz no jardim, e tive medo, porque estava nu, e escondi-me, ou me escondi. Até aqui. Pai, clamo a Ti, Senhor, nesta noite, guia-nos, e que a Tua palavra se cumpra em nós, em nome de Jesus Cristo, amém. Queria que você acompanhasse comigo. Esta aqui foi a primeira batalha interna do homem, na qual nós temos o relato de uma palavra, chamada medo. É a primeira vez que você vai ver na Bíblia que o homem está com medo. Agora, da onde surgiu este medo? Da onde surgiu esse sentimento de angústia? E detalhe, né? A voz do Senhor em meio a um Éden gerou um medo no coração de Adão. A voz do Senhor no meio do Éden. Hoje nós vivemos tempos em que ouvir a voz do Senhor faz toda a diferença. Não compreender o que Deus está falando pode te tirar do Éden, ou compreender o que Ele está te falando pode te recolocar neste local. Essa semana eu estava estudando um pouco sobre o mercado financeiro, e existe uma expressão no mercado financeiro chamada movimento de manada. O que é um movimento de manada? O que é isso? Vamos supor que existe um investimento, e aquele investimento você começa a ver agora em todas as redes sociais: olha, esse investimento está dando muito lucro. E aí nesse momento, quando sai essa notícia, muitas pessoas vão em direção àquele investimento. Lembra algum tempo atrás, tinha assim, invista na Petrobras. Quanta gente você não viu ir lá sacando fundo de garantia e colocando na Petrobras? Isso que aconteceu é chamado movimento de manada. É uma tendência de várias pessoas se moverem em uma determinada direção. Neste caso, existe possibilidade de ganho? Sim, mas é mínima. Por quê? Ganho mesmo foi quem investiu neste local quando não tinha quase ninguém lá. Há alguns anos atrás, a gente começou a ouvir falar assim, numa palavra chamada Bitcoin. Amém? Todo mundo, quer dizer, várias pessoas falam assim: eu vou investir em Bitcoin porque está dando dinheiro. Eu falo assim: não, irmão.
deu dinheiro quando o Bitcoin valia centavos. 30 centavos, 40 centavos. Só por curiosidade, vai na internet e veja quanto custa um Bitcoin hoje. E veja se você, vendendo a casa, você consegue comprar. Ah, mas dá dinheiro? É lógico, dá. Deu dinheiro quando as pessoas investiram, quando não tinha ninguém lá. Agora, quem é que investe em algo quando não tem ninguém lá? Abrir um poço, irmão, quando está chovendo, pode ser que você junte água. Ir lá, sair, tomar um banho de chuva e abrir poço. Cavar 50 poços quando não está chovendo, porque você tem a revelação do Espírito que a chuva vai vir, é diferente. Ou além de cavar os poços, ter água encanada para levar para dentro de casa, para quando a chuva vier, pode fazer toda a diferença. O que acontece, irmãos, é que muitas das vezes nós queremos receber água na torneira, mas não queremos cavar os poços para reter a água da chuva. Pensa comigo aqui, quantos aqui tomam água de chuva? Ninguém, né? Você toma uma água que foi represada e foi encanada. Isso chega até a tua casa. Existem alguns cultos, irmãos, aqui é como se nós estivéssemos tomando água de chuva, banho de água de chuva. Lava a alma, lava o corpo. Mas nós precisamos aprender que essa água não é só para isso. Essa água precisa ser canalizada e ser levada para dentro dos nossos lares. Porque dentro dos nossos lares existem familiares nossos precisando receber a mesma água que você tem tomado banho dentro da igreja nos cultos. Agora, para isso, nós precisamos sair de um local chamado comodismo e entendermos a maneira como devemos nos movimentar. Gênesis capítulo 26, verso 1 fala assim: sobreveio à terra uma fome, além da primeira que ocorreu nos dias de Abraão. Verso número 12: Isaque semeou naquela terra, e no mesmo ano colheu o cêntuplo. O Senhor o abençoou. Havia fome na terra. Isaque consulta o Senhor, e então ele começa a semear numa terra seca, porque ele sabia o que estava por vir. Ter discernimento de como se mover nesses dias vai fazer toda a diferença para os dias que virão. Espiritualmente nós podemos ter 3 comportamentos, irmãos: lutarmos pela nossa sobrevivência, que é um comportamento. Segundo comportamento, lutarmos para atender os nossos desejos e as nossas necessidades. Segundo comportamento. E um terceiro, cumprir o propósito de Deus aqui na terra. 3 comportamentos. Hoje, com a sua fé, como é que você está se movimentando? Está se movimentando, está se alimentando da palavra do Senhor só para permanecer vivo? Está se alimentando para permanecer vivo e para ter cumprido alguns desejos, algumas necessidades? Ou a palavra do Senhor está te alimentando para que você possa cumprir aquilo que Ele tem na tua vida? Adão era um homem habituado a ouvir a palavra do Senhor. Entretanto, a partir do momento que ele dá ouvidos à palavra de Satanás, que foi liberada,
Ele deu ouvido. O foco dele muda. E ele para então de ver aquilo que os céus estavam liberando sobre ele. Ele para então de perceber a presença de Deus, e ele começa então a ver as coisas aqui da terra. Ele tira o foco daquele que o sustentava, e ele perde o encontro diário com Deus. E agora ele começa a olhar para dentro dele, e ele começa a se ver como se estivesse sem cobertura. Estou nu. Esse sentimento de estar descoberto gera uma preocupação no coração de Adão e Eva. Eu estou vulnerável, eu preciso me proteger. E então, Gênesis 3:7 fala assim: então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, pelo que coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Nos dias em que nós vivemos, você que está comigo aqui hoje, e você que nos acompanha pelas redes sociais, o que você enxerga para os dias de hoje? Como é que você está se movendo? Como é que você está se movimentando em Deus? Adão e Eva tiveram seus olhos abertos para uma realidade fora da presença de Deus. Agora, ter os olhos abertos para uma realidade fora da presença de Deus não é ver. Isto é uma cegueira espiritual. Neste momento, Adão e Eva poderiam ter decidido voltar para a presença do Senhor, mas eles decidiram olhar para dentro de si e enxergar algo diferente do que aquilo que Deus estava mostrando. Voltando para Gênesis 3:10, o que me chama a atenção no texto é o sentimento que gerou no coração do homem. Eu tive medo. É a primeira vez que o homem sente medo ao ouvir a voz de Deus. O medo tem paralisado muitos homens desde este dia até hoje. Por que que muitas pessoas não levantam nem da cama? Porque estão com medo. Por que que muitas pessoas não conseguem andar sobre a água? Estão com medo. Por que que muitas pessoas não conseguem sair de casa? Porque estão com medo. O medo paralisa as conquistas. Você vê então o gigante Golias afrontando o exército de Deus vivo, e você vê o rei, um homem valente de guerra, tremendo de medo, até que Davi chega naquele lugar. O medo faz com que você comece a afundar, mesmo estando andando sobre a palavra do Senhor. Imagina alguém que está andando sobre a palavra. Jesus chega para um dos seus discípulos e fala assim: sai do barco e vem até mim, anda sobre as águas. Aquela pessoa começa a andar sobre a palavra, e aí então ele é tomado pelo medo, e porque é tomado pelo medo, mesmo andando sobre a palavra do Senhor, ele começa a afundar. O medo paralisa a colheita financeira. Está lá na parábola dos 10 talentos, Lucas 19:21. Quando o Senhor da seara volta para tomar conta, e ele pergunta para um dos seus conservos, e aquele homem fala assim: olha, eu escondi, porque eu tive medo, porque eu sei quem você é. O medo paralisa a vida financeira. E eu quero falar para você que tem um entendimento que você
atrai aquilo que você teme. Você atrai aquilo que você tem medo. Provérbios 23, 7 fala assim: porque como ele pensa consigo mesmo, assim ele é. E ele te diz: come, bebe, mas o seu coração não está contigo. Assim como o homem pensa, assim ele é. Na lei da física, o positivo atrai o negativo. Os polos opostos se atraem. Entretanto, nos relacionamentos, perceba que é o contrário. Não é o positivo que atrai o negativo, nem o negativo que atrai o positivo. São aqueles que têm as mesmas características, costumam andar juntos. Parece que existe uma atração, irmãos. Perceba comigo, pessoas machucadas gostam de andar com pessoas machucadas. Pessoas feridas, parece que elas são atraídas por outras pessoas feridas. Quem já ouviu a seguinte frase? Pois é, né? Eu já passei por isso. Sei muito bem o que você está passando. Eu te entendo. E aí, muitas das vezes é um ferido lambendo a ferida do outro. Com quem são as pessoas, ou quem são as pessoas que você tem afinidade? Com quem é que você anda? Quem é que te alimenta? Quem é que fala e te orienta? Com quem é que você tem afinidade? Essa pessoa gosta da mesma coisa que você gosta? Esta pessoa teve experiências semelhantes a que você teve? Pastor, mas tem problema de andar com alguém que é parecido comigo, alguém que já sofreu o que eu já sofri? Não tem, irmãos. Eu só te deixo uma pergunta: esta pessoa já foi curada dos seus sentimentos? Ou está sangrando ainda? Porque isso faz toda a diferença. O nosso mestre Jesus Cristo atraiu muitas pessoas machucadas, mas ele não curou ninguém com a sua ferida. Ele curou as pessoas com as suas cicatrizes. Ele chegava para as pessoas: olha, ó, pode tocar, já fui machucado, já fui açoitado, já cuspiram em mim, só que não dói mais nada. Pode tocar que eu conto para você como sai deste lugar. Eu já experimentei isso. Mas eu quero dizer para você, esse lugar que você está não foi feito para você. Existe um caminho de saída. Esta ferida que começa a roubar a sua vida, começa a roubar a sua força, ela pode ser fechada. Existe uma palavra, um ide célebre na Bíblia, chamado, as pessoas falam assim: ide e fazei, me ajudem, discípulos. E às vezes é até imposto isto para as pessoas. E eu quero te perguntar: quem é a pessoa habilitada por Deus para ir e fazer discípulo? Esta palavra aqui não é para todo mundo. Pastor, mas o senhor está falando que não? Não é. É só você estudar e ver em qual momento da história Jesus falou isso.
Porque se você é uma pessoa que você está machucada e você começa a fazer discípulo, sabe quem vai ser o seu discípulo? O ferida. Jesus só liberou a palavra, ide, fazei discípulos, depois que ele subiu na cruz. Depois que ele foi açoitado, depois que tentaram quebrar os seus ossos, mas não conseguiram. Depois que ele ora ao Pai e fala assim: Pai, a Ti eu entrego o meu espírito. Depois que ele morreu, depois que ele foi até o inferno, depois que ele enfrentou Satanás e os seus demônios, depois que ele ressuscitou, depois que ele voltou e conversou com cada um dos seus discípulos e curou o coração dele. E então, quando ele está terminando a sua jornada aqui, está subindo aos céus, e ele lança então uma palavra: então ide. Para você que já venceu todo esse caminho que eu te mostrei, para você que já foi até a cruz, para você que morreu para as coisas deste mundo, para você que já enfrentou o seu inferno, para você que já ressuscitou e agora você já está curando a sua casa, curando a sua família, fazei discípulos. Quem são os seus discípulos? E o que está sendo reproduzido na vida deles? Mateus 28:19 fala assim: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que vos tenho mandado. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E uma pergunta é: quem é o seu discípulo, né? E a segunda pergunta é: de quem você é discípulo? De quem você é discípulo? Alguns vão dizer assim: mas eu sou discípulo de Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus. Como é que Cristo se movimentava e como é que você se movimenta? Aquilo que você teme, você atrai. E além da transferência, ela é acionada pelo reconhecimento. O que você reconhece nesses dias de hoje? Jó, no capítulo 3, e verso de número 25, fala assim: porque aquilo que temo me sobrevém, ou me sobreveio, e o que eu receio me acontece. São palavras de Jó. Aquilo que eu temia aconteceu comigo. Jó 3:25, Jó 3:26 fala assim: não tenho repouso, nem sossego, nem descanso, mas vem a perturbação. Quais são os seus medos? Aquilo que eu temia me sobreveio. O medo aciona a lei. Aquilo que você teme, você atrai. Aquilo que você reconhece também, você atrai. Agora, existe uma diferença entre medo e temor. Medo é diferente de temor. Salmo 111, verso 10 fala assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Tem bom entendimento todos os que cumprem os seus preceitos. O seu louvor subsiste para sempre. A sabedoria vem de temer ao Senhor. Quem teme ao Senhor tem respeito por Ele. Quem teme ao Senhor não desagrada o seu Senhor. O temor ao Senhor
nos auxilia a errarmos menos. Em dias de medo, Deus nos chama para o seu temor. Eclesiastes capítulo 5, verso 7 fala assim: porque na multidão dos sonhos há vaidade, e muitas palavras, mas tu teme a Deus. Salmos 34, 8 fala assim: provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei ao Senhor, vós, seus santos, porque nada falta àqueles que o temem. Teme ao Senhor, porque nada falta àqueles que o temem. Irmãos, nos tempos de hoje existe uma transição que precisa ser feita de meninos a homens. Pararmos com as infantilidades e nos posicionarmos como um homem valente, alistado no exército do Senhor. Sabe por quê? Tem muita gente que bateu no peito e fala assim: eu já não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. E eu vou dizer para você que filho de Deus vive em liberdade de vida. Só que viver em liberdade é muito mais difícil do que viver dentro da gaiola. Dentro da gaiola, quem é que cuida do passarinho que está dentro da gaiola? Qual é a preocupação do passarinho com o gato? Quem é que tem que cuidar dele? Quem que tem que colocar o passarinho no sol, tirar do sol, limpar a gaiola, colocar comida, tirar comida, limpar, trocar água, é quem mantém o passarinho na gaiola. Agora, a partir do momento que esse passarinho está livre, quem é que tem que lutar pela comida? Quem é que tem que lutar pela água? Quem é que tem que lutar pela sua sobrevivência? E eu te pergunto, você que me assiste agora, você que está aqui presente, você quer viver dentro de uma gaiola? Ou você quer viver em liberdade de espírito e vida? Porque a maneira como você se movimenta diz quem você quer ser. Meninos espirituais precisam de tutores, pois não têm capacidade de tomar decisões. Muitos até pensam em se posicionar, entretanto, sem tutores, eles podem até ficar doentes. Deixa eu te perguntar, irmão, se você chega para uma criança e fala assim: faz o almoço, o que sai? Se você chega para um adolescente e fala assim: faz o almoço, qual é o resultado final? Talvez seja um cachorro quente, porque daí liga, né? Talvez seja leite com bolacha. E eu te pergunto, isso é comida? Nesses dias de hoje, irmãos, tem muita comida por aí. Tem mesmo, tem comida boa. Aonde é que você tem se alimentado? Porque muita gente fala assim: não, eu estou fazendo culto no lar, e glória a Deus por isso. Por fazer culto no lar é muito bom, irmão. Sentado na frente da televisão,
com um prato de pipoca, deitado debaixo das cobertas. E eu não sou contra isso, irmãos. Qual é o ambiente que você está gerando nesse culto? E para quem é que você está entregando este culto? Porque neste culto, você não vai para pedir, você vai para entregar. Qual é o resultado final desta entrega? Primeiro Reis, capítulo 17, eu vou ler a partir do verso 8. Veio-lhe então a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te, vai a Serepta, que pertence a Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei a uma mulher viúva ali que te sustente. Levantou-se, pois, e foi a Serepta. Chegando ele à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te um vaso, um pouco de água para beber. Irmãos, era seca, tá? O ribeiro já havia secado. E ele encontra uma mulher juntando lenha. Ele fala assim: olha, dá-me água para beber. Quando ela ia buscá-la, ele a chamou dizendo: traze também contigo um bocado de pão. Verso 12, ela porém respondeu: vive o Senhor teu Deus, que não tenho nem um bolo, senão somente um punhado de farinha na vasilha, e um pouco de azeite na botija, e eis que estou apanhando uns 2 gravetos, para ir prepará-lo para mim e para meu filho, a fim de que comamos e morramos. Perceba qual é o cenário que essa mulher, que esta viúva estava enfrentando. Um cenário de escassez, porque não havia água, não havia comida, escassez de recursos e um ambiente de morte. Qual é o cenário que nós temos hoje na nossa nação? Um cenário de escassez. Para muitos, escassez de alimento, escassez de recursos e um cenário de morte. Os mesmos sentimentos que aconteciam lá estão acontecendo hoje. Gente comprando caixão de defunto antes do defunto morrer. Caixão de defunto, irmãos, normalmente se compra depois que o homem ou a mulher morre. O que essa mulher estava fazendo? Vou preparar e eu vou morrer. Vou fazer a minha última refeição e então eu vou morrer. E então Elias fala para ela: prepara para mim primeiro. Verso 13, ao que lhe disse Elias: não temas, faze como disseste, faze disso primeiro para mim um bolo pequeno, traze-mo aqui, depois fará para ti e para teu filho, pois assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da vasilha não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Ela foi e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeram ela e a sua casa durante muitos dias. Quantos dias, irmãos? Muitos. Existem alguns estudiosos que falam que isso aqui durou aproximadamente 3 anos, irmãos. O que nós aprendemos com esse texto é que não é a realidade que nós estamos vivendo que nos liberta, mas é a verdade da palavra do Senhor. Conhecereis a verdade vos libertará. Não é negar o que estamos vivendo, não é negar a realidade, mas é conectar esta realidade que nós estamos vivendo com uma verdade que foi estabelecida nos céus.
Elias tinha uma palavra: vai então naquele local e aquela mulher vai te sustentar. A palavra já tinha sido liberada muito antes dele chegar lá. Existe uma realidade nos dias de hoje, existe uma realidade sobre a nossa cidade, mas eu quero te dizer também que existe uma verdade estabelecida nos céus para os nossos dias. Existe uma verdade estabelecida nos céus para as nossas vidas. Agora somos nós que decidimos se vamos viver aquilo que os nossos olhos estão vendo, ou se vamos viver aquilo que a palavra do Senhor está liberando para os nossos dias. Salmo 91 fala assim: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não vai ser atingido. Você acredita nessa palavra? Então por que é que você vive num ambiente de morte? Por que é que as pessoas caem e morrem ao seu lado, e só você fica em pé? Conta para mim qual é o propósito de Deus te manter em pé. Libera a vida. Seja uma luz em meio à morte, seja uma luz em meio ao caos. Ezequiel 37 vai falar sobre o vale dos ossos secos. E aí o profeta está conversando com Deus e pergunta: e aí como que está? Os ossos estão secos? Não, estão sequíssimos. Então libera uma palavra de vida sobre o ambiente que você está vivendo. Deus só tem um objetivo em te manter vivo, para que você seja a voz dele naquele ambiente. Tem muita gente, irmãos, que não vai para o inferno por aquilo que fez. Presta atenção aqui. Tem muita gente que não vai para o inferno por aquilo que fez, vai para o inferno por aquilo que não fez. Não liberou perdão, porque pecar todos pecam, perdoar nem todos. Não buscou a Deus, não foi humilde, não quis ouvir a voz do Senhor seu Deus, não se arrependeu dos seus pecados. A maioria das pessoas vão para o inferno não por aquilo que fizeram, mas por aquilo que não fizeram. Muitas das vezes o nosso foco é: não, porque você fez isso. Irmão, esse não é o foco. Pecar todos vamos pecar. Na parábola das 10 virgens, quantas virgens dormiram, irmãos? As 10. Quantas acordaram? As 10. Quantas tinham azeite? Só 5. Que se prepararam para aquele momento. O que vai nos condenar não é o que nós fizemos, mas é aquilo que nós decidimos não fazer segundo a palavra do Senhor. Vale mais uma grama de obediência do que uma tonelada de oração. Tem mais valor para Deus uma graminha que você obedece, um minuto que você obedeça, do que um dia inteiro orando sem obedecer a Ele. Eclesiastes capítulo 7 verso 2 fala assim: que é melhor ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, porque naquele que se vê o fim de todos os homens, e os vivos o aplicam em seu coração. Não se desespere com os dias de hoje. Há mais prazer na casa de luto do que no meio de uma festa. As pessoas se perdem mais na fartura do que na escassez, irmão. Não se preocupe com as escassezes desses dias. Se preocupe com aquilo que você está se tornando neste tempo.
Se preocupe com aquilo que está gerando dentro de você neste tempo. Se preocupe se você está sonhando o mesmo sonho que Deus sonha para este tempo. Se preocupe em cumprir a palavra dele para este tempo. A viúva de Reis 17, ela teve que ir contra toda a lógica humana. Imagine ela saindo agora fazer uma pesquisa de opinião. Eu vou perguntar para os meus irmãos se eu vou dar comida para ele. Eu só tenho um pouco de comida, eu vou perguntar para os outros o que eu faço. Qual você se acha que qual é o resultado da pesquisa que você acha? 99,9% das pessoas ia concordar e dizer assim: não entrega, boba, come. Não ia faltar gente para apoiar ela nessa decisão. Mas eu vou fazer uma pergunta, tá? Para você que está aqui e para você que me ouve pela internet. Faz uma pesquisa hoje e pergunta se você tem que vir para o culto. Ouça a terra e ouça o céu. Eu vou dizer para você que a casa do Senhor ainda é o ambiente mais seguro para você estar. Estar na casa do Senhor ainda é o ambiente mais seguro para você estar. Irmãos, eu entendo que nesse tempo de hoje existem pessoas que Deus está levando para dentro de casa, porque precisa ficar dentro de casa, precisa consertar, e tem uma palavra para isso: põe em ordem a tua casa. Mas tem um outro grupo de pessoas que Deus fala assim: saia desse lugar, saia desse comodismo, porque se você ficar dentro de casa, você vai morrer. Quando a pessoa ouve mais a lógica humana do que a voz de Deus, ela perde o tempo da visitação. E este é um tempo de nós olharmos para dentro de nós e nos posicionarmos segundo a visão de Cristo para os nossos dias. Para de cochear em dois pensamentos, porque isso pode te desviar do teu milagre. Provérbios 24:10 fala assim: se te mostrarem frouxo no dia da tua angústia, a tua força será pequena. Você acha que Elias estava querendo a comida daquela mulher? O que Elias estava fazendo naquele momento era arrancando medo de dentro daquela mulher. E hoje eu quero dizer para você: o Espírito Santo de Deus está te tocando aí, para arrancar o seu medo de dentro para fora, para que você possa se posicionar como você nunca se posicionou. Porque o medo paralisa a sua fé. Agora, se você alimentar a tua fé, nada te paralisa. Aquela mulher estava vivendo um quadro de medo, um quadro de escassez. O espírito de morte estava rondando aquela casa. Volta alguns capítulos comigo. Vai, Deus dá uma palavra para Elias: vai até aquela mulher, porque ela vai te sustentar. O ribeiro estava seco, irmãos. A terra estava seca, os animais estavam morrendo, não tinha água. A escassez estava dentro daquele lugar. Mas havia uma provisão nos céus, procurando uma casa para ser liberada. Existiam duas situações: a morte e o medo na terra, mas uma provisão estava pairando os céus. A morte e o medo na terra, mas uma provisão estava pairando os céus, procurando alguém que desse ouvidos a uma voz profética. Nos nossos dias,
A morte e o medo caminham sobre esta terra. Mas eu quero dizer para você que caminha conosco, existe uma provisão dos céus, esperando alguém que dê ouvidos a uma voz profética, para ser derramado sobre a sua vida. Havia uma escassez, mas havia uma provisão dos céus. Quem é que nunca ouviu a frase que na época da dificuldade é a época da oportunidade? Nesses dias, ou você vive a tua fé, ou você vai viver o teu medo. E isso é uma decisão sua, é uma decisão minha. Em dias de escassez, são os dias dos maiores milagres. Em dias de escassez, são os dias de maiores liberações no Espírito. E aonde é que essa provisão vai entrar, irmão? Na casa daquele que crê. Na casa daquele que tem os seus ouvidos abertos a uma palavra profética. Eu quero te lembrar que você serve um Deus, que quando Ele olha para o mar, Ele estabelece um limite para o mar. E Ele fala: mar, você vai só até aqui, não ouse passar deste limite. É o mesmo Deus que estabeleceu o firmamento, é o mesmo Deus que eu sirvo, e é o mesmo Deus que você serve. Não é um Deus que tem problema com recursos, irmãos, é um Deus que anda sobre ruas de ouro. Então vença o seu medo, e entenda aquilo que Deus está gerando dentro de você. Porque a provisão dos céus não vai concordar com os seus sentimentos. A provisão dos céus não vai concordar com a sua realidade, porque ela tem uma verdade diferente para você. A provisão dos céus não vai concordar com a provisão aqui da terra. Porque enquanto havia escassez, a provisão estava procurando um lugar para pousar. Não existe escassez para aquele que está nas mãos daquele que tem todo o poder. Nos nossos dias, Deus está trazendo a profecia de novo para dentro da igreja. O bolinho pequeno, irmão, voltou a fazer sentido. A simplicidade voltou a fazer sentido. Os 5 pães e os 2 peixinhos voltaram a fazer sentido. As coisas loucas voltaram a confundir as sábias. Cavar poços em meio a desertos voltaram a fazer sentido. Sentar à mesa, sorrir, voltou a fazer sentido. Nos dias de hoje, irmãos, é igual corrida de carro. Porque tem momentos na corrida em que o safety car entra na pista. E quando o safety car entra na pista, irmãos, ninguém mais ultrapassa ninguém. É todo mundo alinhadinho atrás dele. A igreja grande se tornou do mesmo tamanho da igreja pequena. Todas elas se tornaram do tamanho do smartphone, irmão. Não tem mais diferença. O safety car está na pista e está todo mundo esperando. Deus fala assim: a largada saiu de novo. As coisas simples voltaram a fazer sentido.
E se o Deus que nós servimos pode todas as coisas, e nós confiamos em um Deus que pode todas as coisas, por que é que coisas pequenas têm parado muitos de vocês? Se você serve a um Deus que pode tudo, por que é que vocês têm ficado parados por causa de coisas pequenas? Por que é que coisas pequenas têm te paralisado? 2 Coríntios capítulo 4, verso 16 fala assim: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se esteja consumido, o interior contudo se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós cada vez mais abundantemente um eterno peso de glória, não atentando nós para as coisas que se veem, mas sim nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, enquanto as que não se veem são eternas. Quais são os gigantes que têm procurado te paralisar? Quais são os gigantes que você tem enfrentado hoje em dia, irmãos? Não se acostume com o teu gigante, não se acostume com ele, não tente domesticar o teu gigante e trazer ele para dentro de casa. O gigante, irmão, ele só se levanta para ser derrubado por você. Não tenha medo das tempestades, agora também não se acostume com elas. Não tenha medo das lutas, mas também não se acomode com elas. Quando Noé entra na arca, havia morte por todos os lados. Então ele decide soltar o corvo, e o corvo vai e volta. Mas quando termina o tempo do corvo, Noé solta a pomba. Então eu quero dizer para você, existe o tempo do corvo e existe o tempo da pomba. Gênesis 8:7, soltou um corvo que saindo ia e voltava até que as águas se secaram sobre a terra. Gênesis 8:8, depois soltou uma pomba para ver se as águas tinham minguado sobre a face da terra. Em qual tempo você está vivendo, irmãos? O tempo do corvo, o tempo da pomba? Elias era sustentado pelo corvo. Existe um tempo em que o alimento vem pelo corvo, mas existe um tempo em que o alimento vem pela pomba. Existe o alimento que vem pela morte, mas também existe o alimento que vem pelo Espírito Santo. Enquanto do lado de fora o ribeiro secava, Deus estava criando o avivamento dentro da casa de uma viúva. O que ela tinha? Azeite e trigo. Ela tinha unção e ela tinha palavra. Ela tinha unção e ela tinha palavra para alimentar as famílias. E quem é Elias espiritualmente? Elias é mais do que uma pessoa. Elias é um movimento profético que prepara a chegada de um rei chamado Jesus. Elias foi destronar o trono de Jezabel. Elias foi derrubar um movimento que trabalhava contra as famílias. Hoje, irmãos, eu não vim aqui para dizer que as coisas vão melhorar, mas eu vim aqui para dizer: se envolva com o espírito da profecia para esses dias. Eu não vim aqui para dizer que as coisas vão melhorar,
Eu vim dizer para você que o rio pode continuar seco lá fora, e as coisas podem apertar ainda mais, mas dentro dos lares haverá multiplicação. Não é dinheiro na conta corrente, irmãos, mas é uma vida sendo liberada dentro dos lares. Não é ter recurso financeiro, mas é ter um posicionamento que mude a sua mentalidade. O azeite da botija e a farinha não vão acabar. 1 Reis 17:17 fala assim: depois destas coisas aconteceu, e adoeceu o filho desta mulher, dona de casa, e a sua doença se agravou tanto, que ele não ficou mais com fôlego. Aquela mulher viveu o milagre, irmãos, da multiplicação dentro da sua casa. E é por isso que eu comecei a perguntar: quem é que você está ouvindo? O que é que você está vendo? Porque quando Elias vai conversar com aquela mulher libera uma palavra para Elias: eu vou comer com meu filho e nós vamos morrer. Ela viveu o milagre, mas ela transferiu o seu medo para os seus filhos, e ela trouxe morte para a sua casa. Nos dias de hoje, quais são as palavras que você tem liberado para a vida dos teus filhos? Que pode ser, irmãos, que em alguns lares o espírito de morte já tenha chego. E agora o que fazer então se o espírito de morte chegou? Volte os seus olhos para uma palavra profética, porque foi isso que essa mulher fez. E é este o ensinamento que a palavra do Senhor nos deixa. Se algumas coisas na sua vida estão morrendo, volte-se para uma palavra profética. Aquela mulher pega o seu filho e apresenta para Elias. Elias se deita sobre o menino, e o menino volta à vida. Pare de olhar para aquilo que está dando errado e se concentre numa palavra de vida para a sua casa. Talvez as coisas vão piorar na terra, mas não pode mudar aquilo que você carrega dentro de você. Continue se posicionando segundo a vontade de Deus para a sua vida e liberando palavras que vêm do trono de Deus. Não saia da sua boca nenhuma palavra de morte, mas libera vida. E para fechar, irmãos, Atos capítulo 16, 25 fala assim: pela meia-noite, Paulo e Silas oraram e cantaram hinos a Deus, enquanto os presos os escutavam. De repente houve tão grande terremoto, que foram abalados os alicerces do cárcere, e logo abriram-se todas as portas, e foram soltos os grilhões de todos. Paulo e Silas estavam indo para um lugar de oração e adoração, e de repente alguma coisa mudou, as circunstâncias mudaram. Eles foram aprisionados, irmãos. E aí um começa a olhar para o outro: para onde é que nós estávamos indo mesmo? Para onde que nós estávamos indo? Vamos voltar para o propósito original? Vamos nos posicionar em oração, em súplica, em adoração, para aquele que vive e reina, para aquele que é o único que é digno. Vamos conduzir as nossas palavras agora para o trono dos céus, e não mais para as circunstâncias que estão nos envolvendo, porque quando nós paramos de olhar para as circunstâncias daqui, o céu desce e as cadeias são quebradas. Nos voltemos para o propósito original de Deus para com as nossas vidas, e as cadeias que estavam prendendo você
a sua casa, a sua família serão quebradas pela tua adoração, pelo teu posicionamento diante da palavra do Senhor. Pode ser que lá fora fique pior, mas do lado de dentro Deus vem habitar junto com você. Põe-se em pé em nome de Jesus. Vou pedir para o pastor Osmar entregar os cálices, por favor. Nós vamos participar do corpo e do sangue do Senhor, irmãos, hoje. Vamos participar da ceia. E se você está aqui hoje e você ainda não se arrependeu, ainda tem tempo. Porque a ceia, irmãos, é um caminho sem volta. A palavra do Senhor fala assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e então coma deste pão e beba deste cálice. Examine-se então a si mesmo. Olhe para dentro de você. Aonde você tem depositado a sua fé? O que tem te sustentado nesses dias? Para onde você tem olhado nestes dias? Existe um local de socorro, e esse local não é na linha da sua vista, é levantando a sua cabeça para o alto. Eu elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O nosso socorro vem do Senhor, não é desta terra, mas é das mãos do Senhor. Examine-se, pois, a si mesmo. A palavra do Senhor fala em livro de 1 Coríntios capítulo 11, porque eu recebi do Senhor o que também eu vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e havendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, este é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é um novo pacto do meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, estais anunciando a morte do Senhor, até que Ele venha. Todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, estais anunciando a morte do Senhor, até que Ele venha. A ceia do Senhor é a ceia da reconciliação de um homem que caiu em pecado, mas que se examinou dentro de si e percebeu que era indigno de sentar na mesa do Senhor. Então ele começa a orar dizendo: Senhor, me ajuda, Espírito Santo, porque eu sou indigno. Me ajuda, porque eu não merecia, Pai, estar nesta mesa. Eu não merecia a oportunidade de estar neste local, mas a Tua graça me alcançou, meu Pai. A Tua graça alcançou a minha vida. Se arrependa dos teus pecados. Confesse ao Espírito Santo nesta hora. Comece a falar com o Espírito Santo. Comece a declarar e a reconhecer aquilo que você precisa melhorar, os pecados que você precisa abandonar, as práticas que você tem feito, que você precisa mudar. E comece a dizer: Espírito Santo, me ajuda na minha fraqueza. Em nome de Jesus, Pai. Senhor, nós apresentamos a Ti nesta noite
Senhor, o pão que simboliza o teu corpo, Senhor, ferido naquela cruz, ó Pai, açoitado por causa das nossas vidas, Senhor. Apresentamos o suco de uva, simbolizando o teu sangue vertido naquela cruz, Senhor, e ambos os elementos, simbolizando a nova aliança que temos contigo, Senhor. Em nome de Jesus Cristo eu quero orar agora, Senhor, para que se houver alguém enfermo em nosso meio, Senhor, Pai, para que essa pessoa seja tocada pelo teu Espírito Santo, e que a enfermidade parta em retirada, Senhor. Pai, eu oro agora, Senhor, para aquele homem, por aquela mulher, Senhor, que tem, Senhor, Pai, se esfriado na fé, que o Senhor possa alcançá-lo nesta hora, que o teu Espírito, Pai, possa, Senhor, vir como um vento nesta noite, e assim, Pai, como o vento sopra sobre as brasas e o fogo volta a ter vida, que este homem e esta mulher tenha, Senhor, Pai, esta chama do teu Espírito Santo acesa no seu coração, e ela volte a queimar por ti, Senhor. Apresentamos, Senhor, diante de ti, e participamos do teu corpo nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Podeis participar do pão. E este mês, irmãos, nós não temos como trocar os cálices. Então eu queria pedir para você que você liberasse só uma palavra de vitória para o teu irmão. Que saia a vida dos teus lábios. Nós vamos participar, irmãos, do sangue de Jesus Cristo, e que as nossas palavras se convertam, que da nossa língua se converta, e que nós possamos liberar palavras de vitórias, palavras que tragam vida. Libera vida sobre a sua casa, sobre a sua esposa, sobre o seu esposo. Libera vida sobre os seus filhos, libera vida sobre os seus pais. Que toda a sua casa possa ser alcançada pela presença do Espírito Santo. Eu creio, irmãos, que neste momento pessoas estão sendo curadas, pessoas estão sendo alcançadas, pessoas que estavam sendo tomadas pelo medo, hoje encontram uma palavra de vitória, encontram o ânimo para se levantar e dizer: Senhor, eu vou voltar, Senhor, eu vou voltar a queimar, Jesus. Podeis participar em nome de Jesus.
sabe viver, e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua presença, Pai. Obrigado ao Teu Espírito Santo que foi enviado a nós, Senhor. Obrigado, Pai, pelo Consolador, ó Pai. Será, Pai, que quando nós não sabemos orar, Ele nos ajuda, Senhor. Porque muitas das vezes, ó Pai, nós não sabemos nem como pedir, ó Pai, nem como nos expressar, Senhor. Mas o Teu Espírito Santo nos auxilia, Senhor. Obrigado, Pai, por cada homem, por cada mulher, Senhor, que decide se posicionar, que decide, ó Pai, se render a Ti, Senhor. E eu oro, Senhor, nesta noite, para que o Senhor, ó Pai, esteja nos conduzindo esta semana, Senhor. Que possamos ser levados a ambientes de morte, Senhor. Para que possamos profetizar vida. Para que possamos, ó Pai, manifestar, Senhor, ó Pai, o Teu amor, o Teu carinho, a Tua vontade, Senhor, que se cumpra em nós. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Que a paz do Senhor seja com todos os irmãos, e que vocês, irmãos, possam manifestar o reino dos céus. Que a oração que Jesus nos ensinou se cumpra em cada uma das vidas. Que o reino dos céus seja feito aqui na terra, como foi estabelecido lá nos céus. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus.